Salve, rapaziada dos Gaviões, obrigado pela oportunidade de apresentar para vocês a chapa 82 Reconstruir com Mário Gobi presidente. Meu nome é Rosala Santoro, eu sou um dos fundadores do Movimento Corinthians Grande, do qual eu continuo fazendo parte junto com todos os integrantes da chapa 82. A chapa 82 é uma chapa plural como a fiel torcida, pessoas de origens diferentes, de ideologias diferentes, mas que estão disponíveis, são capazes, têm uma vontade enorme de trabalhar e, acima de tudo, uma paixão pelo Corinthians. É isso que nos uniu, isso que nos trouxe aqui como grupo, isso que nos faz acreditar que todos os assuntos serão por nós debatidos e que os 25 integrantes da chapa votarão em grupo se eleitos forem para o Conselho Deliberativo. Tá? A gente apoia e a gente pede voto para o Mário Gobi, principalmente, não só pelo histórico do Mário como vitorioso dentro do Corinthians, com uma personalidade forte que o momento exige para as mudanças que têm que ser feitas no nosso amado clube, e principalmente pelo projeto com o qual ele se propôs, com o qual ele se candidatou, que é um projeto de resgate técnico, um projeto responsável, um projeto profissional, tá? Um projeto que vários integrantes, entre eles eu, tá? E apoiadores da Chapa 82, participaram ativamente da sua formatação, tá? Nos grupos de trabalho que geraram as propostas da reconstrução corintiana que vocês podem acessar nas redes sociais. Tá? Bom, mesmo apoiando o Mário, um dos principais papéis, se não o principal papel do Conselho Deliberativo é fiscalizar, acompanhar, cobrar da diretoria executiva que, de fato, aquilo que foi proposto seja implantado. Tá? Então, esperamos que Mário Gobi, eleito presidente, possa contar conosco no apoio necessário para colocar em prática seu projeto de gestão profissional e, ao mesmo tempo, nos tenha como fiscalizadores do trabalho. Tá? Essas duas coisas precisam andar juntas. O clube precisa que as pessoas que participam do conselho sejam responsáveis a ponto de cobrar quem está lá pela execução dos trabalhos. Um dos nortes desse negócio, tá, é a questão do compliance. Então a gente não pode escapar de discutir conflitos de interesse. E um dos conflitos de interesse vem na primeira questão que vocês fazem com relação à gratuidade de ingresso para conselheiro. A gente até não acha que esse é o grande problema. Tá? O conselheiro está lá de forma voluntária trabalhando para o clube. Todos os nossos membros que são atuais conselheiros, todos pagam seu ingresso. Mesmo metade do nosso time é candidato pela primeira vez. E todos pagam seu próprio ingresso. Então isso para a gente é uma questão super tranquila dentro da chapa. Ou seja, para nós isso não é um item de discussão. Tá? Mas a gente entende que o grande problema está na distribuição massificada de ingressos para toda a parte de assessoria, de diversos departamentos. E isso é assim, uma coisa que não pode acontecer é não ter critério e não ter controle. Tudo que não tem critério e não tem controle fica na condição de amizade ou do que quem está distribuindo o ingresso acha que é certo ou acha que não é. Isso a gente é completamente contra e vamos trabalhar para que se tenham critérios e controles, principalmente, do que está sendo distribuído gratuitamente. Tá? Dando sequência, tá, em linha com a ausência de compliance, uma palavra que não anda muito em alta no clube é transparência. Em todos os sentidos. Tá? Transparência nas informações que a gente recebe de negociações da Arena, transparência nas negociações de jogadores, de sub-23, da venda dos principais atletas, não era euro, era dólar, não era tantos por cento da venda, tantos por cento do lucro, e as contas se inserem no mesmo contexto. Tá? Somos totalmente favoráveis e votaremos pela reprovação das contas por motivos
que são técnicos e jurídicos. As contas desrespeitam o orçamento, desrespeitam o estatuto e, acima de tudo, elas desrespeitam as condições estabelecidas no Profut, que foi o programa que refinanciou a dívida do clube, tá? O pedaço da dívida do clube. Então, se a gente não reprovar as contas, isso quer dizer que o Conselho é conivente com a gestão que está aí, tá? E o clube, descumprindo o Profut, ele corre o risco de ser excluído do Profut e ele vai ter que arrumar recurso para quitar sua dívida fora do programa de parcelamento. Tá? Agora, o problema fiscal do Corinthians, o problema dos números, das contas, é muito maior do que a atual diretoria quer fazer parecer. Tá? O clube está numa condição pré-falimentar. Se a gente olhar no balanço, os próximos 3 a 4 meses de receita e despesa, tá? A gente está faltando alguma coisa entre 250 e 300 milhões para fechar essa conta. Tá? Se vocês quiserem a parte técnica, vocês vão procurar a diferença do ativo circulante para o passivo circulante no balanço, vocês vão encontrar essa diferença lá. Isso são coisas que a gente vai ter que receber e pagar nos próximos 3 a 4 meses. Ou seja, o clube está numa condição pré-falimentar. Tá? E vai caber ao próximo presidente, com o necessário apoio dos órgãos fiscalizadores, apoio e cobrança, tá? Equacionar o resultado da negligência e incompetência da atual administração. Tá? Nesse ponto, a reconstrução corintiana ela tem urgência na responsabilidade com as contas, tá? Mas a gente sabe que isso a gente só vai ter êxito se, junto com arrumar as contas, a gente for capaz de pavimentar o desenvolvimento de novas linhas de receita para o clube. Tá? Dentre essas novas linhas de receita para o clube, a gente tem uma que às vezes a gente minimiza a questão do fiel torcedor com relação ao voto, se ele tem direito ao voto ou não. O problema dele é muito maior. Tá? Mesmo o Corinthians sendo um dos líderes de bilheteria nos últimos anos, ele tem um programa de fiel torcedor que rende ao clube menos de 15 milhões por ano de reais. Quando a gente compara com outros clubes, como Flamengo, como Grêmio, como Inter, eles têm programas de fiel torcedor, ou equivalentes ao fiel torcedor, que rendem ao clube 70 milhões de reais. Ou seja, a gente entende que fiel torcedor e sócio do Corinthians deva ser uma coisa só, tá? Conferir ao associado o direito de ser fiel torcedor. E aí o que a gente pode levar para o Conselho como proposta é uma regra de transição. Então, se eu tenho que ser sócio para ser fiel torcedor, eu já matei um pedaço da questão. Não é o fiel torcedor que vota ou não vota, é o sócio que vira fiel torcedor. Aí o sócio, ele pode ter uma regra de transição de, beleza, a cada X anos que eu fiquei adimplente com o fiel torcedor, isso vale 1 ano para efeito de eu ter direito a voto. A gente pretende trabalhar nessa linha para ter uma única carteirinha, uma única identidade de torcedor e um único ponto de relacionamento com a fiel torcida. Por fim, gente, agradecendo novamente o convite dos Gaviões e agradecendo a oportunidade de estar aqui, tá? A gente tem certeza que o mais fácil para uma chapa de oposição como a nossa é apontar o que está errado. O mais difícil é propor uma ação, é executar essa ação e colher os resultados desejados. E a gente tem certeza da capacidade de todos que estão aqui para cumprir esse trabalho. Obrigado mais uma vez. Vai Corinthians. Vamos reconstruir o clube com o Mário Góbi presidente.